Olá, que você seja bem. Eu sou o professor Enki. Você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Paranormal Experience. Se chama O Poder dos Mantras Hare Krishna. O entrevistado é o professor Mahesh. Eu não o conheço, não sei o que ele vai falar a respeito. Tá? Esse conteúdo me foi sugerido lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue e quiser sugerir algum conteúdo, você pode utilizar o Instagram, né, o @enkimingrone, ou se você quiser, posta aí nos comentários as suas recomendações para eu reagir, ou então recomendações de temas. De repente você quer que eu fale de algum tema, se eu souber, se eu tiver competência para falar, vou produzir um conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá para o conteúdo do professor Mahesh no Paranormal Experience. O que eles chamariam de alinhamento de chakra, que é deixar o seu chakra harmonizado, não sei o que lá, blá, 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 é purificar os nadis. E isso você já tem um processo para isso. O processo para isso pode ser através simplesmente de você adorar o Senhor Supremo, a tua energia sutil se alinha. Porque Deus, existe um Upanishad que se chama Isha Upanishad. Fala que tudo aquilo que Deus toca, ele purifica. Ele é puro, incontaminável, e tudo que ele toca é purificador. Então quando você... Bora lá, primeira intervenção. Ele fala que uma das formas de se harmonizar os chakras é através da purificação dos nadis. Para quem está chegando de paraquedas aqui no canal, ou para quem está começando a desenvolver os seus estudos sobre espiritualidade, pode nunca ter escutado falar sobre nadis. Sobre chakras talvez tenha escutado, né? Mas talvez nunca tenha escutado o termo nadi. Vamos contextualizar aqui. O professor Mahesh, pelo linguajar dele, e pelo o título do próprio vídeo, né, dá a entender que é alguém ligado ao movimento da consciência de Krishna, que aqui popularmente a gente chama de Hare Krishna. É importante que a gente entenda que o movimento para a consciência de Krishna, né, eu vou simplificar chamando de movimento Hare Krishna, ele é um movimento religioso, ele não é necessariamente um movimento espiritual, tá? Ele tem características de um movimento religioso. Eles se apoiam na religião, no hinduísmo, que é chamado, na sua forma mais original, de Sanatana Dharma, ou, né, a, entre aspas, lei. Eu não gosto de traduzir Dharma como lei, mas é assim que se traduz na maioria das vezes. Lei eterna, né? Sanatana é eterno, e Dharma, aqui está com essa tradução de lei, não é a melhor tradução a ser feita do termo, tá? Mas deixa isso para lá. Então, os adeptos do movimento Hare Krishna, eles têm uma postura bem religiosa, pautadas nas dogmas, né, nos dogmas, nas regras de conduta que se originam ali do hinduísmo e principalmente de uma vertente hinduísta que é conhecida como Bhakti Yoga, que também é traduzida, no meu entendimento, de uma forma errônea, que é yoga devocional, tá? A tradição mais devocional do yoga. Então, aqui, quando ele fala de nadi, o termo nadi ele é comumente entendido como canal de energia. E o canal de energia pressupõe que a energia que está fluindo ali, ela tem alguma característica, tá? Na tradução mais profunda do termo, nadi significa fluxo, ou aquilo que flui. E remete não só à ideia de um fluir num único sentido, mas de um interfluxo, algo que vai e volta, ou algo que ao mesmo tempo tem um fluxo de ida, para ser mais correto, né? Algo que tem ao mesmo tempo um fluxo de ida e um fluxo de retorno, ao mesmo tempo, como uma avenida de duas mãos, tá? E o que é que flui nesses nadis? O que flui no nadi, de forma bem direta, sem enrolar muito, é o que os yogis chamam de tendências emocionais.
Os chakras, eles não são meramente bolinhas de luz que estão dispostos em algum canto do nosso corpo. Eles são elementos simbólicos criados aí pelos antigos yogis como uma forma de retratar uma espécie de ambiente ou de circunstância em que determinadas experiências emocionais podem eclodir ou que já eclodiram, gerando aí uma possibilidade de percepção de realidade e de relação com a realidade através dessas percepções, tá? E quem, digamos assim, forma ou nutre um chakra são esses nadis ou são esses fluxos de tendências emocionais, tá? Então ele é um interfluxo, não é só algo que vai por ele, mas também tem algo que retorna. Como o chakra está sendo alimentado por algumas tendências, na medida em que a gente, na nossa experiência concreta, prática do dia a dia, resolve essas, digamos, equações emocionais que o dia a dia nos traz, a gente pode estar atuando para uma ordenação desse espaço, desse local, dessa circunstância emocional que um determinado chakra representa. E na medida que a gente então constrói um entendimento de algumas relações emocionais, o que passa a fluir pelo chakra também, como eu disse, né, é um fluxo correspondente àquilo que foi compreendido. Então, o nadi, ele traz uma informação que desperta um certo gatilho de experiência e a minha resolução prática dessas experiências, a minha construção de sabedoria, devolve um fluxo com aquela característica. Isso alimenta o dito sistema, que por sua vez, na hora que vai mandar um novo fluxo para aquele chakra, porque posso não ter resolvido todas as questões emocionais daquele contexto, né? Ele vai ter essa nova informação. E essa nova informação que foi fruto de uma resolução, de uma sabedoria, vai influenciar o sistema e por aí vai. Essa é a maneira como os antigos yogis abordam, tá, a atuação sobre os chakras. Como eu disse, a vertente que o Mahesh está fundamentado é a vertente da Bhakti Yoga, que é traduzido como yoga devocional e que ganha esse impacto mais devocional na Idade Média, lá na Índia, cerca do século XIV, tá? Por aí, não tenho uma precisão muito exata de quando aflora o movimento Bhakti. A gente já tem relatos dessa Bhakti ao longo dos textos sagrados indianos, mas um movimento chamado Bhakti Yoga, ou como foi traduzido na Yoga devocional, a gente tem isso muito mais forte, surgindo ali na Idade Média, no século XIII, XIV, por aí, tá? Não tem uma precisão muito clara. Então, esse movimento, ele, por suas características, acaba se apoiando muito nessa ideia de entrega ao divino, tá? E uma coisa interessante é que o Upanishad, que o Mahesh mencionou, o Isha Upanishad, ele é um texto que, entre outras coisas, ele também diz que não há incompatibilidade entre a vida material e a vida física, tá? O Isha Upanishad, ele tem um dos mantras mais conhecidos do hinduísmo, da tradição yogi. Na verdade, ele é mais da tradição Vedanta. Quer dizer, ele é um dos mantras mais conhecidos da parada toda lá da Índia, que é o seguinte: Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Traduzindo o yoguês, do infinito veio o finito. Se do infinito o finito veio a existir, o que resta ainda é infinito. Melhorou alguma coisa? Então isso é um dos primeiros, se não o primeiro verso do Upanishad, que fala sobre essa característica do todo está em tudo, né? Se do infinito o finito veio a ser, o que resta ainda é o infinito, porque o infinito é infinito. De Brahman, ou Brahman,
o todo, né? Ele é sempre o todo, ele é incessante. E aí tem essa passagem que ele falou, né, que esse todo, ele está em tudo, ele é incorruptível. É isso que quer dizer esse mantra, né? Ele é incorruptível, ele é inanimável, não dá para eu dar um nome a ele, não dá para eu dar uma característica. Se eu falar que ele é amor, eu estou limitando ele. Esse divino transcende o amor pode ser uma parte dele, mas não o limita. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que a paz. A mente não alcança, tá? Então, esse é o contexto da onde o Mahesh está aí trazendo a sua palavra. E eu fiz, né, num primeiro momento, aquela apresentação sobre os nadis de um outro ponto de vista, dos chakras de um outro ponto de vista. Agora vamos escutar aí o que o Nadi, que o Mahesh tem a dizer a respeito dos mantras, né, que esse era o título. Você se relaciona pessoalmente com Deus, o simples fato de você adorar. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente não perder o contexto da fala dele, tá? Toca, ele purifica. Ele é puro, incontaminável e tudo que ele toca é purificador. Então, quando você se relaciona pessoalmente com Deus, o simples fato de você adorar o seu Supremo, sabe, e dedicar a tua vida a Ele, amar a Deus mesmo com intensidade, o negócio vai acontecer automaticamente. Automaticamente. Mas agora também tem processos mecânicos que ajudam. Por exemplo, Patanjali ensinou Ashtanga Yoga, que são os 8 passos do Yoga. É um processo mecânico para você conseguir alguma evolução nesse sentido. Então você tem lá Yama Niyama. Yama Niyama é a parte ético-moral para você não comer carne, nem peixe, não fumar, não tomar álcool, porque isso prejudica a tua energia sutil, teus chakras. Então você vai virar vegetariano, vai deixar, né, de fazer um monte de coisa. Comer hambúrguer. Exatamente, vai mudar a tua mentalidade. Tá. E aí... Então vamos lá. Falou do Patanjali, vamos contextualizar. Patanjali foi um sábio indiano que viveu aproximadamente no século 8 a.C. Não há uma precisão histórica de quando Patanjali existiu, porque o nome Patanjali, ou a figura atribuída a esse Patanjali, está presente no século 8 a.C., está presente no século 2 a.C., está presente depois de Cristo, né? Então, os historiadores colocam até uma janela de 1000 anos para dizer quando Patanjali existiu, né? Do século 8 a.C. ao século 8 depois de Cristo, tá? Por que isso? Porque Patanjali é uma ficção, então? Não. Porque Patanjali, assim como outros caras do clube dele, foi chamado de Siddha. O Patanjali era um Siddha, é uma classe de yogi que não tinha rabo preso com ninguém. Então, os Siddhas, eles poderiam ser ou podem ser traduzidos como livres pensadores. O termo Siddha vem de Siddhi, que significa aperfeiçoar ou aquilo que é perfeito, tornar excelente. Então, Siddha seria uma pessoa que se tornou excelente, que, entre aspas, é perfeita, que já atingiu um certo grau de realização, que entende dos Paranauê de maneira satisfatória, né? Excelente, não satisfatória, excelente, tá? Então, na tradição lá, principalmente do sul da Índia, se diz que existem 64 Siddhas, tem alguns lugares que vão falar que são 84, e alguns vão falar que, na verdade, são só 18 os mais importantes. Não importa qual a lista dos Siddhas que você pegar lá no sul da Índia, ou até mesmo dentro do budismo tibetano se fala muito dos Siddhas, Patanjali é um desses cabeças, é um dos caras mais importantes. Patanjali ele viveu num contexto em que a situação ali na Índia era tal que havia muitos papagaios falando de espiritualidade e poucos vivendo espiritualidade. Então havia um distanciamento entre aquilo que era compreendido intelectualmente, aquilo que virou mais uma obesidade intelectual, né? Uma roupagem erudita, e a experiência concreta em si. Quando Patanjali e outros da sua época começaram a perceber que esse decaimento estava ocorrendo, Patanjali resolve escrever o que nós chamamos de Yoga Sutra. O conhecimento que nós chamamos, né, de yoga, ou que ele chamou de Ashtanga Yoga, não era um conhecimento exclusivo de Patanjali. Um outro cara do sul da Índia, um outro Siddha, não que o Patanjali fosse necessariamente do sul da Índia, mas um outro Siddha chamado Tirumalar, escreveu coisas muito semelhantes ao que o Patanjali trouxe, tá? Num outro contexto histórico, inclusive.
Então, essa visão que nós chamamos hoje de Ashtanga Yoga, ela não é exclusiva, não foi o Patanjali que criou, mas foi ele que organizou isso de uma forma para que as pessoas pudessem ter uma experiência mais concreta com, né, o que nós hoje entendemos ser yoga. O texto é todo escrito numa linguagem dúbia, que na tradição a gente chamaria de linguagem crepuscular, né, que como aqui no crepúsculo, né, no pôr do sol, a gente vai dizer, algumas pessoas vão dizer, ah, já está de noite, outras vão dizer, não, ainda é dia. Né? Então depende do ponto de vista da pessoa, ela vai dizer que é noite ou vai dizer que é dia. No que se refere à linguagem dos sutras, esse ponto de vista não é um achismo, esse ponto de vista seria, na prática, assim, de qual local eu estou estabelecido para observar aquele conhecimento. E que local é esse? É aquilo que eu entendo como eu, aquilo que eu entendo como mundo, aquilo que eu entendo como realidade, os conceitos que eu entendo como sendo morais e éticos, tudo isso vai nos dar aí entre aspas, modelo de realidade, uma sensação de identificação. Então, para algumas pessoas, os Yoga Sutras vão ser entendidos de uma maneira muito literal, e para outras pessoas, a percepção vai ser mais aprofundada, mais quintessencial, tá? Então, Patanjali ele fez isso, e os Siddhas escreviam dessa forma, para, de uma maneira, proteger o próprio conhecimento que eles estavam ali propagando. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de experiência, né, ou mais maturidade, eles entendiam que, desculpa, que era necessário mais do que uma compreensão intelectual. Era necessário deflagrar de alguma experiência para realmente entender aquilo que estava sendo proposto. Então, esse é o Yoga Sutra. Ele começa no seu primeiro livro, ou melhor, no primeiro capítulo, ele começa falando sobre a estrutura do que nós chamamos de Samadhi. Então, apesar do Ashtanga Yoga, como o Patanjali colocou, apresenta o Samadhi como o último, entre aspas, o último passo, mas não é passo, tá? Anga significa membro, algo que compõe. Então, o último componente seria Samadhi, seria como o objetivo final. Apesar dele ser o objetivo final, o primeiro livro dos sutras fala sobre Samadhi. Samadhi, de uma forma simplista e direta, aqui bem simplista mesmo, seria as formas como a gente pode engendrar sabedoria, transformar experiência em sabedoria, em algo introjetado. Falando de uma maneira bem simplista aqui. Tá? E aqui o Mahesh ele começa falando que o Ashtanga Yoga tem Yama e Niyama, e ele simplifica demais, ao meu ver, tá? Dizendo que são regrinhas. Né? O termo Yama, ele vem, normalmente ele é traduzido como controle, mas ele vem do seguinte, Ya, né, essa raiz verbal em sânscrito, denota o que? Um sentido de movimento, de colocar algo em movimento, de dar uma direção, no sentido mesmo de você engendrar uma realização. E Ma é a efetivação dessa realização, é você conquistar isso. Então, o termo mãe, por exemplo, em sânscrito, em várias línguas do mundo, é Ma. Porque Ma é essa experiência de você pegar algo que não está, entre aspas, visível, que não é concreto, e torná-lo concreto, torná-lo visível. Então é o ápice da realização, é a consumação de algo. Então quando a gente fala de yama, a gente não está falando de controle, a gente está falando da realização de algo. E que algo seria equilíbrio, a construção de uma experiência equilibrada. Lembra que Patanjali e a maioria dos Siddhas, mas a gente está falando do Patanjali, tá? Que foi o cara que escreveu esse texto. Ele era casado e teve filho, ele era chefe de família. Então, quando ele fala de yama, ele está falando de equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? O equilíbrio para que a gente construa uma clareza de que não há diferença entre a vida dita material e a vida espiritual. Essa diferença está aqui na nossa cachola ou foi imposta por algum sistema religioso. Como eu disse, os Siddhas, eles eram livre pensadores e não tinham rabo preso com porcaria nenhuma, tá?
Eles simplesmente se preocupavam em transmitir as suas experiências da forma mais lúcida e mais precisa possível, sempre com esse viés prático da experimentação concreta na realidade concreta. Beleza? Vamos voltar a escutar o Mahesh. Depois que você está bem em Yama Niyama, você vai fazer asanas. E os asanas vão colocar o teu campo sutil em dia. Os asanas não são para fazer a musculatura flexível, nada disso. É para arrumar o seu campo energético. Aí quando o seu campo energético está tudo bom, o prana maya kosha está legal, depois de asana vem pranayama. Aí você organizou, está tudo legalzinho, você pode controlar o teu prana. Pranayama. Yama quer dizer controle. Controle do prana, da energia sutil. Tá entendendo? E depois que você controla a energia, você pode fazer a introspecção dos sentidos. Né? Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, introspecção dos sentidos. Dharana, aí você pode, depois que você conseguiu a introspecção dos sentidos, concentração, Dharana. Né? E concentrando você pode meditar Dhyana, e meditando você pode transcender. Transcender através da meditação. Isso tem um nome. Né? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Samadhi. Vamos lá. Vou tentar ser o mais didático e simplista aqui na minha explicação ao mesmo tempo, se isso for possível, tá? Yama Niyama, Niyama significa que o Niyama é como se fosse um aprofundamento. Então é um equilíbrio primeiro num aspecto, digamos assim, tá? Externo e um equilíbrio num aspecto mais interno. Então eu vou buscar equilibrar as minhas relações internas e vou buscar equilibrar as minhas relações externas. Eu não vou aprofundar nisso para explicar Yama Niyama, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá? Não percam algum curso meu em algum momento falando sobre isso, tá joia? Porque isso é de fato matéria para um curso, tá? Porque são muitos detalhes, não é má vontade não. Mas vamos lá. Depois ele fala do terceiro anga, ou terceiro componente, membro, desse Ashtanga, né? Ashta 8, anga, membro. Então o terceiro é Asana. Asana normalmente é traduzido aqui no Ocidente como postura. E muitas vezes é traduzido como postura sentada, tá? Aqui no Ocidente passou a ser sinônimo de uma sequência de movimentos corporais muito mais associada a uma ginástica do que a um exercício espiritual. Tem até a roupagem zen, até a roupagem espiritual que envolve muitas vezes, mas são raros os instrutores que de alguma maneira falam de um viés realmente espiritual para além daquilo que é o senso comum propagado sobre os asanas. Mas vamos lá. O termo asana, ele não necessariamente significa postura sentada. É importante que a gente se lembre que toda essa tradução teve origem naquilo que hoje nós entendemos como Tantra. É chamado de Tantra. Que não tem nada a ver com sexualidade, tá? Deixar isso bem claro. Não porque a sexualidade é algo ruim, nada disso. Ela não é profana, ela não é sagrada. A sexualidade, ela é natural. Acabou. Esse é o viés, né, que a gente deveria observar. Ela não é sagrada nem tampouco profana, ela é só natural, faz parte. Todo o processo de tornar algo sagrado ou profano é um processo humano, faz parte da nossa construção de relação. O Tantra em si é uma das tradições espirituais mais profundas que a Índia possui, se não a mais profunda, tá? E numa das suas abordagens, uma das ferramentas que ele utiliza nas suas abordagens é do simbolismo. Então o Tantra tem muito simbolismo, muito. E para transmitir alguma dessas informações, o corpo é utilizado como ferramenta, não porque o corpo é sagrado e blá 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 blá. A gente pode até ter algumas leituras mais religiosas que colocam dessa forma. E vamos ter outras leituras religiosas que vão dizer que esse corpo aqui é um lixo, cheio de podridão, fonte do pecado, papapá. E eu estou falando da própria tradição indiana, tá? Não estou falando da tradição judaico-cristã, não, tá? Então a gente vai ter essas duas abordagens sobre esse sagrado e profano em relação ao corpo. Para os yogis, qual era a função? Para esses antigos yogis, tá? Qual que era a função do corpo? Servir de elemento mais estável para a gente perceber ou projetar símbolos. Porque
visualizar uma estrela prânica a 15 centímetros da minha testa, eu posso até conseguir, mas é trabalhoso, né? Para aquelas pessoas que estão fazendo uma transição de uma experiência reativa e embebida da materialidade para uma em que ela está buscando maior compreensão de si e das relações com o meio, tá? Esse tipo de mentalização, de imaginação criativa, isso é complicado demais. Então, o que os caras pensaram? Vamos ao corpo. Vamos usar o corpo na sua potencialidade. Então, vamos lá associar a sola do pé a tal coisa. Vamos associar o joelho a outra coisa. Vamos dizer que a região da panturrilha, né, tem tal coisa. E assim foi se criando essa ideia de construir sobre o corpo uma significação ligada a conceitos espirituais mais profundos. Na medida em que você se relaciona com esses símbolos e se envolve com seus significados, você vai habituando a sua mente a perceber esses significados de alguma forma nas relações que você desenvolve com o contexto, tá? Então, as posturas, né, os asanas do Hatha Yoga ou de qualquer outro yoga relacionado à postura corporal, tem o propósito de fazer com que a gente movimente a nossa percepção, a nossa lucidez, a nossa consciência nesses significados, nesses símbolos e dessa forma ordenar a nossa percepção de si, construindo maior autopercepção e descortinar um pouquinho sobre o que é o falso eu e o que é o eu real. Beleza? Esse é o terceiro passo, isso é o que é asana, que constitui, infelizmente hoje, o núcleo do que é o Hatha Yoga. Tá? Na época em que essas paradas foram pensadas, não havia diferença, tá, entre Hatha Yoga e o que hoje nós chamamos de Ashtanga Yoga. Isso que o Patanjali está propondo e que também foi chamado, com o passar do tempo, de Raja Yoga, ou o Yoga real. Real aqui no sentido de ser uma coroa, né? De ser aquilo que é o mais, digamos assim, avançado. Não existia diferença entre Hatha Yoga e Raja Yoga, não existia nem esses termos na época que essa parada foi pensada, tá? Então isso é ou são os asanas. O quarto passo, como ele colocou aqui, pranayama. E ele traduziu como yama, como sendo controle. Eu já mostrei a vocês que não é bem isso, né? Yama está muito mais para um equilíbrio, né? Para observar as coisas de uma maneira equilibrada. E agora, o que é prana? Prana normalmente é traduzido, como ele bem colocou, como energia sutil. Mas a origem do termo prana, na sua raiz, no seu aspecto mais profundo, não tem a ver com energia sutil, tem a ver com o sentido de ser e de existir, tem a ver com uma ligação com um princípio que é fundamental dentro da tradição do yoga, que é chamado de Ishvara. Para além da ideia do Purusha, que é muito importante, tá? Existe o conceito de Ishvara. São dois conceitos diferentes. No conceito de Purusha, a gente poderia estar atrelando isso ao espírito. E a gente pode aqui, só para simplificar, associar Ishvara à consciência, que é algo que transcende o espírito, tá? Então, quando para os yogis antigos se dizia pranayama, não se está falando de respiração em si, de exercícios respiratórios. A gente está falando em construir equilíbrio na expressão ou na dinâmica das relações que nós vamos construir com o eu real. A asana é para a gente construir discernimento entre o eu real e o falso eu. Só que o falso eu é parte constituinte dessa realidade aparente, não tem como a gente abandonar, mas a gente não precisa ser escravo dele. Pranayama é uma maneira da gente construir equilíbrio na experiência do eu real e do falso eu, sem perder o contato com o eu real e adicionando sobre o falso eu a clareza de que ele é, entre aspas, uma fantoche. Estou simplificando muito, tá, pessoal? Desculpem. Quando aí ele fala de pratyahara, ele fala como, que é o senso comum, tá, pessoal? A abstração sensorial ou interiorização dos sentidos. É algo que pode ocorrer durante as práticas? É algo que tem o seu valor? Mas isso é pratyahara? Não. Pratyahara
é o seguinte, vamos lá. A gente não está falando dessa relação entre falso eu e eu real, a gente não falou de pranayama, em que a gente vai ter que aprender a equilibrar a experiência do eu real com o falso eu. Uma das coisas que emergem nessa nossa percepção entre o falso eu e o eu real é o quê? Que os objetos, muitas vezes, constituem fonte de identificação para a nossa própria existência. Quem daqui, em algum momento, já não disse: eu não sei o que seria de mim sem o yoga, ou sem a espiritualidade, ou sem o João, ou sem a Maria, ou sem o meu cachorro, ou sem minha filha, meu filho. Vocês entendem onde eu quero chegar? Em algum momento, em alguma circunstância, a gente pode ter tido ou essas falas, ou alguma ação e fala semelhante, de não conseguir se sentir separado de um determinado objeto. Para o yogi, qualquer coisa que tome forma e espaço, que se transforme num conteúdo em nossa mente, é chamado de objeto. E esse objeto em sânscrito é chamado de pratyaya. Hara, Hari, são epítetos tanto de Vishnu quanto de Shiva. E tem o sentido de destruidor, mas também de um controlador ou de alguém que subjuga, tá? Destruidor aqui, nesse sentido de subjugar. Quando a gente fala Harion, a gente está falando de Vishnu. Quando a gente fala Hara Hara Mahadeva, a gente está falando de Shiva. Hara, Hari, é essencialmente a mesma palavra, só que uma, Hari, a Vishnu, Hara, a Shiva, tá? Então, é esse subjugador, aquele que destrói, né? Que, entre aspas, eu acho que o mais correto seria subjugar mesmo. Eu ia falar oprimir, mas não é uma opressão. É uma contenção, assim, de daqui você não sai, cara, eu te domino. Você tá contido. Eu te subjuguei. Você não me vence mais. Então, quando se fala de pratyahara, tá se falando desse contato, de subjugar esse contato que nós construímos com os objetos, onde de repente a gente se esvazia do eu real, da força do eu real, e projeta uma força de existência de cada um de nós nos objetos. Você vai para o banheiro e não leva o celular, você se sente impaciente, ansioso, você se sente como se tivesse perdido um membro, né? Se alguém, sei lá, suja o seu carro, você fica, às vezes você sente dor física quando um objeto qualquer, seja uma pessoa, uma ideologia, tá? É, entre aspas, agredido, quebrado. Se eu chego e desconstruo alguma crença, isso pode ser doloroso para a pessoa que teve a crença desconstruída. Tudo bem? Então, pratyahara é esse exercício da gente fazer essa transição da percepção de que nós, muitas vezes, nos sentimos existentes por conta dessas identificações com os objetos. Às vezes, você não consegue se conceber como sendo quem você é sem se associar ao seu emprego. Então você projeta tanta força no seu emprego que você é capaz de dizer: eu não sei o que seria de mim sem ele. Não porque você não vai conseguir pagar as coisas, nada disso, mas é porque, sabe, você tem você sente um vazio, você se sente incompleto. E não é por causa do emprego, porque senão você arranja outro emprego, mas é da situação em si, entende? Então, pratyahara é esse movimento. Quando a gente consegue criar esse trabalho de ordenação que pratyahara nos propõe, vai emergir a possibilidade de termos o quê? Mais estabilidade. Vou colocar de outra forma, vai emergir a clareza de que nós precisamos nos tornar mais estáveis. Não dá para a gente ficar nessa oscilação entre o eu real e o falso eu, né? Por esse viés de eu me sentir existente e firme, ora quando o contexto me traz situações que me enaltecem o falso eu, e ora, né, quando eu, sei lá, repouso por breves momentos no meu eu real. Não dá para a gente ficar nesse jogo. Aí surge a necessidade da gente desenvolver dharana. Dharana, literalmente, é estabilidade, né? É estabilidade. Ter uma percepção essencial de estabilidade, ok? O que eu quero dizer com isso? Quando você constrói a percepção ou a relação com seu eu real, não é que o mundo vai desaparecer nas suas contradições, não. Essas contradições, vamos lá, construir relação com o eu real, asana.
a percepções das contradições que permeiam as nossas relações é Pratyahara. Pranayama é a gente começar a entender esses processos do eu real, distinguir o que é o eu real, o que é o falso eu, né? E Pratyahara é a gente perceber as contradições que existem entre os dois, entre a experiência dos dois. Dharana é a gente começar a estabelecer-se dentro de uma maior estabilidade, ou seja, na medida em que eu estou mais consciente do eu real, eu posso ter oscilações à esquerda e à direita, entre aspas, acima e abaixo, se você quiser. Eu posso oscilar, mas eu não vou me desconectar da clareza do eu real, tá? Eu não vou me desconectar daquilo que me traz centramento ou sensação de estabilidade, de clareza. Eu vou me emocionar, eu posso ficar enraivecido, eu posso ficar apaixonado, mas essas coisas não vão ser mais preponderantes para me tirar do meu eixo. Eu vou saber o que é uma paixão, eu vou saber qual é a função da raiva, eu vou saber qual é a dinâmica de uma tristeza, eu vou saber lidar com isso. Isso não vai ser preponderante para me tirar do eixo. Isso é dharana. A partir do momento em que eu construo dharana, a minha experiência se torna mais lúcida. Dhyana é o exercício de eu construir essa estabilidade de forma, ou melhor, essa lucidez de forma essencial. O prefixo di, ele remete a algo que é estável, daí vem dharana, tá? Então, esse di, dha, é algo que é estável, mas não é uma estabilidade rígida, é uma estabilidade radiante, uma estabilidade constante, como eu gosto de dizer, como se fosse os raios do sol. Ele tem uma constância, ele é estável, eles não cessam, tá? Então, Ya a gente vê o que é colocar em movimento, dar direção, né, dar um impulso para, e Na remete a algo que é essencial. Então, é tornar o estado de maior clareza e lucidez algo como um pano de fundo, deixar isso mais estabelecido em cada um de nós. Nós traduzimos aqui no Ocidente o termo dhyana como meditação. Aí você vai procurar no verbete do dicionário o que é meditação. Aí você vê lá, meditar. Aí você vai no verbete meditar, o que está lá escrito? Fazer meditação. Não há uma definição. Em alguns vai ter pensar profundamente sobre, qualquer coisa nesse sentido. Isso não é meditação para o yogi. Dhyana é esse exercício, tá, que remete a essa construção de uma lucidez que se estabelece. É um novo patamar, digamos assim, tá? Para saber mais, não percam aí o meu curso de meditação que está aí nos links do vídeo, tá? Mas brincadeiras à parte, e tem mesmo o meu curso de meditação, tá, pessoal? Quem quiser saber mais sobre uma outra forma de entender a meditação, tem um link aí na descrição. Tá? Mas dhyana essencialmente é isso, tá? É esse nosso exercício de buscar estabelecer lucidez, né? Essa lucidez ela se torna algo essencial, que permeia cada um de nós. Quando a gente já está um pouco mais embebido ou estabelecido em dhyana, naturalmente vai surgir o quê? Samadhi. Samadhi. Sama, tudo, todos. Di é luz, é estabilidade, é clareza. Ou seja, em alguns momentos, a gente se estabelece num estado em que aquela lucidez se amplia para todo um contexto, se amplia para toda uma experiência. E aí não há mais a distinção da percepção da individualidade, dessa identificação com o falso eu e com os aparatos que ele utiliza para se experimentar, e há apenas a percepção do dito eu real. Há a percepção da experiência, ou do contexto, ou da realidade pelo viés do eu real na sua plenitude. Isso pode durar minutos, pode durar segundos, pode durar dias, dependendo de cada um de nós, tá? Então, resumidamente, bem resumidamente, isso ou são os 8 membros que constituem o dito yoga postulado pelo Patanjali. Tudo bem? Desculpa por essa interrupção longa, mas eu acho que é importante para apresentar aqui um contraponto àquilo que o Mahesh colocou. Então, vamos voltar a escutar o Mahesh. E os mantras,
Onde entram nessa Em história? vários processos aí. Mas- Você lembra que ele mexe no campo energético. Ah, Então você faz asanas e faz mantra junto. Depois você faz pranayama, faz mantra junto. o asana seria a yoga? Asanas são as posturas. Ah, tá. Que a finalidade não é muscular, não é deixar o cara flexível, nem bonito, nem nada. Isso ele está correto. Acaba ficando também. É uma ação indireta. É. É um efeito colateral bom. É bom. Né? Mas esse é um processo mecânico. Mas para a era de Kali é muito complicado. Se você pega os textos mesmo, é uma longa história. Vamos lá, Era de Kali. Você que não é estudante do hinduísmo ou de algum tipo de esoterismo indiano, ou você que não é um adepto do movimento de consciência de Krishna ou os vulgos Hare Krishnas, caramba, isso aqui vai ficar um corte, quase que um curso, mas vamos lá. Os hindus, eu vou colocar dessa forma, porque não são necessariamente os hindus, tá? Os antigos yogis, lembra que eu falei que se observava a natureza e se buscava compreender as nossas relações com tudo que nos cerca, com os contextos, tudo bem? E a partir dessas observações buscava-se transferir de alguma maneira o que era percebido, realizado ou, entre aspas, descoberto para as pessoas que viviam naquele contexto. Algumas pessoas tinham um viés um pouco mais intelectual e aprendiam a mensagem de uma outra maneira. Outras pessoas não. Então esses primeiros yogis foram construindo várias maneiras e a maneira mais eficiente ou mais elementar para atingir a maior parte das pessoas foi através do simbolismo. Então, esse simbolismo envolve, nesse aspecto aqui, a ideia da separação do tempo ou do mundo em eras, na verdade mais do tempo em eras. E aí eles vão separar, por exemplo, em Satya Yuga, a era perfeita ou da verdade, Krita Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então são cada um desses yugas, que é traduzido literalmente como era, representa uma espécie de decaimento na moral das pessoas. E se diz que Kali Yuga é a pior de todas. É onde a moral, tudo está ferrado. Tá? Então, passa-se um tempo, essa noção de eras está muito associada ao que eles chamam de o dia de Brahma, a noite de Brahma. E aí eu teria que explicar quem é Brahma. Vejam lá aí no canal, por favor, o meu vídeo que eu falo sobre a Trindade, né, os vídeos em que eu reajo ao conteúdo produzido pelo Jean Elan, em que ali eu explico direitinho quem é Brahma, quem é Vishnu e quem é Shiva, tá? Sobre um aspecto não religioso, mais pautado nessa visão mais antiga do yoga, tá? Então, os yugas são baseados nessa ideia de que Brahma manifesta a realidade ou o universo quando ele está acordado e quando ele vai dormir, o universo ele entra numa espécie de hibernação. Não é que ele é destruído, mas ele entra numa espécie de hibernação. Ele deixa de existir, mas isso não significa que ele é destruído. Porque quando o Brahma acorda de novo, o universo se manifesta do ponto em que ele estava quando o Brahma dormiu, tá? Então tudo isso, eu espero que essa minha explicação agora seja compreendida como o real objetivo por trás dos tais yugas. Vamos lá. O que é Satya Yuga? É a era onde está tudo perfeito, onde está tudo fluindo, né? A gente está feliz, tudo é virtuoso, tudo é maravilhoso. O que esses antigos yogis trouxeram como análogo a esse Satya Yuga? Qual é a época da sua vida em que tudo é perfeito? Qual é a época da sua vida em que tudo é puro? A infância. Então, na infância, a gente está muito ligado a uma vida de deleite, a uma vida em que a gente não vê maldade, a uma vida em que a gente não consegue perceber que os nossos pais não são quem a gente acha que ele é. Para nós, eles são perfeitos. Para nós, eles são, né, como se diz, super-heróis. Eles são Deus. Por isso que se diz, né, que em Satya Yuga tudo é divino. Aí depois a gente vai ganhando uma certa malícia. A gente vai, entre aspas, compreendendo as dinâmicas das relações do contexto. Quando eu digo malícia, não estou falando no sentido ruim, né? Porque o termo tem essa conotação pejorativa. Vamos tentar mudar o termo aqui. Vou ganhando mais experiência. E essa experiência vai me mostrando que a realidade tem forma,
tem método, tem valor, tem métrica. Essa realidade, ela tem peso sobre mim. Ela me pressiona. E eu começo a entender que pressiona também aqueles que eu chamo de pais. E aí eu começo a ver que eles também me pressionavam. Sabe, eu vou perdendo uma ingenuidade, aquela coisa da pureza anterior vai se desvencilhando, vai se decantando. E aí vai ficando cada vez mais, o processo vai ficando cada vez mais degradado até que surge a idade adulta. A idade adulta vai fazer com que a gente vivencie a realidade, né, entre aspas, tá? Entre aspas, de uma forma dura, de uma forma contundente. Isso que eu quero dizer. Entre aspas, de uma forma dura, mas de uma forma mais contundente. A gente não vai estar mais ligados àquelas coisinhas que traziam um certo alento, porque a gente começa a vivenciar uma experiência, que é a vida adulta, que não tem mais nenhuma correlação e pode ser até antagonista àquilo que a gente vivia na infância. Isso seria tal Kali Yuga. Kali significa literalmente tempo e, em alguns contextos, o espaço. De uma forma mais profunda e esotérica, a gente pode dizer que Kali é o espaço e tempo. É as dinâmicas do espaço e tempo. Não tenho como eu aprofundar isso aqui, me desculpem, tá? Mas quando a gente fala de Kali Yuga, a gente não está falando de uma era ruim, obscura. Isso eu estou falando do ponto de vista desses antigos aí, desses Siddhas e por aí vai. Kali Yuga é a era onde a gente tem a maior quantidade de efervescência emocional. Portanto, é onde tem a ebulição das possibilidades de criação de sabedoria. Na medida em que a gente vai se tornando mais maduro dentro das experiências que Kali Yuga nos propõe, o que vai acontecendo? A gente não vai diminuindo mais ou menos as nossas revoltas com o próprio mundo? A gente não vai saindo daquela ebulição reativista? A gente não vai dizendo que isso é ficar mais maduro? Então não parece que é um caminho de volta em que a gente começa a sair de uma idade de porra louca e aí começa a se aquietar, até que normalmente se diz, né, que na velhice pressupõe-se que a gente está mais calmo de novo. Não se diz aí que a gente vira criança, né, que a gente começa a agir que nem criança de novo, a gente fica mais desconectado com, supostamente, né, a gente ficaria desconectado com alguns valores. Infelizmente, depois do WhatsApp, a gente viu que não é bem assim. Né? E os nossos velhinhos estão cada vez mais sendo cooptados pelos valores mais estúpidos que existem. Mas, enfim, deu para entender a dinâmica. Então, de um aspecto mais profundo, os yogas são isso. É a representação do nosso ciclo. Que quando vem a noite de Brahma, entre aspas, a morte, né? Brahma é uma analogia para a mente, aqui. Vejam lá o vídeo que eu fiz, por favor. E quando há a morte, cessa-se, então, essa realidade aparente e na hora que a gente desperta, seja num plano astral, né? Ou em qualquer outro plano que a gente queira chamar, né? As coisas continuam da onde pararam. A sensação de autopercepção, as referências de conceitos, blá, 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 eu ainda estou muito identificado a isso. E aí, novamente, naquele momento em que eu estou fora do corpo, nossa, não acabou a vida, nossa, que beleza. Aí entra uma sensação, né? Tirando as ideias de que a gente vai para um umbral e que isso, que aquilo, né? Que isso aí, né, que a gente vai visitar esses planos inferiores, está ainda associado à expressão da tal era de Kali, tá? Então, no momento em que a gente vai se desvencilhando dessas fases de experimentação, porque mesmo se você morre, vamos colocar assim, que você passou por um processo de amadurecimento na vida que você construiu sabedoria, pouco provável que você vá para uma região mais densa. Na hora que você se vê fora do corpo, numa região mais sutil, mais harmoniosa, você pode voltar a ter aquela mesma sensação, aquele mesmo ímpeto de desbravar, de entender as coisas que você tinha quando você era uma criança. Os seus olhos vão brilhar igual. E aí vai acontecer o processo de você começar a ser atraído para alguma sensação de necessidade emocional, entre aspas, a gente chamaria aqui de um processo kármico. Não dá para eu explicar isso agora. Vejam vídeos aí no canal em que eu falo sobre a natureza do karma. Tem muitos vídeos que eu falo a respeito disso.
tá? E aí esse processo vai gerar de novo o engendramento de uma experiência reencarnatória. E aí o nosso processo de decaimento vai ocorrer de novo, até a gente ter a experiência de aflição, para o processo de reencarnação vai, né? E, enfim, tá? Então, essa abordagem que eu estou te trazendo sobre os yugas é uma possibilidade. Ela não é amplamente aceita, eu acho que vocês não vão encontrar isso escrito em nenhum livro, tá? Mas isso é uma abordagem que eu aprendi com esses manos velhos aí, esses tal Siddhas, que não são só homens, tá? Diga-se de passagem, tá? Tem muitas mulheres. E, sei lá, eu acho que eu sou meio suspeito, mas em alguns casos eu acho que, em alguns não, como eu disse, eu sou suspeito. Eu prefiro a maneira como as mulheres passam as coisas. É diferente. É o mesmo ensinamento, tem a mesma fonte, mas o jeito como essas sábias passam, eu não sei explicar, é diferente. Talvez seja uma característica minha, parece que tem mais aderência para mim quando eu recebo de uma mulher Siddha. Mas enfim, isso é bobagem. Tá? Ficou claro essa parte dos yugas aí que ele falou? Então, só para a gente não perder um pouquinho do contexto, eu vou voltar um pouquinho, tá? E soltar o vídeo de novo. É bom. Né? Mas esse é um processo mecânico. Mas para a era de Kali é muito complicado. Se você pega os textos mesmo, é uma longa história. Mas tem práticas assim de postura são impossíveis de fazer. Os mantras Hare Krishna, eles são populares. Eu vou tentar falar aqui, mas eu posso estar errado, mas mesmo uma pessoa que não entende do que se trata a filosofia Hare Krishna, o mantra vai funcionar para aquela pessoa da mesma forma. Ele funciona para leigos de uma forma, porque o som ele atinge o chakra de forma universal, mas quem estuda tem uma Mas eu tô falando que ele reverbera o campo sutil. Isso não quer dizer que esse é o propósito último. O propósito é que quando você mexe no campo sutil, você ajuda uma outra coisa. Você ajuda a florescer a tua alma espiritual, que está condicionada por Maya, a energia ilusória. Putz, eu não queria falar de Maia, eu fiz mó volta para não falar desse bagulho. Mas vamos lá. O que ele fala a respeito dos mantras aqui, tá correto, não vou dizer que está errado não, tá correto, mas não é só isso, tá? Tem, assim, um negócio muito mais profundo do que isso. E quando ele fala dessa alma, que está aí condicionada por Maia, isso é o jeitão, é o jargão dos adeptos do movimento de Krishna, de consciência de Krishna, os vulgos Hare Krishnas, tá? Tá tudo bem. É só uma forma da gente entender que é o jeitão deles falar e só nos cabe respeitar, tá? E não tá errado, tá? É só o jeitão, não tá errado. Mas o que é Maya? E aqui que eu quero colocar. Maya muitas vezes traduzido como ilusão, e foi essa a abordagem que ele trouxe. Mas Maya não é a ilusão. Maya é uma das formas como os antigos yogis se referiam, inclusive, à própria potência, à própria força que remete à natureza. É aquilo que emana da própria terra. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Palavras em sânscrito, é sempre importante a gente entender o contexto em que essas palavras eram utilizadas, o contexto histórico, cultural, né? Quem falava isso? Porque senão a gente pega uma palavra que hoje tem uma tradução e pega essa palavra e desloca ela no tempo para um contexto que a gente não sabe como era ou não teve acesso a essa informação e acha que a palavra vai ter a mesma tradução. Não. O sânscrito, na época em que essas paradas foram desenvolvidas, era uma língua viva, e como toda língua viva, fazia parte de um determinado contexto da sociedade. Então, para determinadas situações, uma palavra tinha uma aplicação. Para outras, a mesma palavra podia ter um outro significado. E a gente precisa entender esses contextos. Maya, num contexto espiritual, não significa ilusão. Maya, lembra? Mãe, aquela que faz algo surgir. Ma significa literalmente realizar, tá? No sentido de trazer a vida, de fazer algo existir. Trazer a vida aqui não no sentido da mãe mesmo, tá? O sentido da mãe foi associado depois a Ma. Mas Ma aqui é esse processo de você realiza. Você faz algo que é, digamos assim,
como uma semente se desenvolver e se tornar algo. Você pega um campo que é uma hipótese e transforma isso em um fato, tá? E IA, como eu já disse a vocês, é o processo de você dar impulso, dar força, dar movimento para essa realização. Então, Maya, de maneira mais direta e simplista, sem muita enrolação, é a força da natureza que está sempre nos impelindo a construir ordenação. Maya é essa força que nos impele a construir ordenação. Maya é o cutucão que você e eu, que nós recebemos, que diz assim, não tá legal, não é bem isso. Sabe? Quando a gente percebe que a gente está patinando, Maya é essa forcinha que vai dar esses cutucões para a gente sair das zonas de conforto. Tá? Então, Maya é a natureza agindo de maneira constante em cada momento do nosso dia para que a gente construa assertividade, lucidez, para que a gente vivencie aqueles processos do Ashtanga Yoga. Agora, existem 5 coisas que atuam sobre Maya e que geram em nós identificação com o falso eu e não com o eu real. Maya é a força que vai impelir a gente a construir a experiência com o eu real. Mas existem 5 véus que encobrem Maya. E eu não vou falar profundamente sobre eles, tá? Vejam aí no canal os vídeos em que eu falo sobre isso, tá, pessoal? Porque senão esse react vai ficar imenso. Então, o primeiro véu a gente chamaria de tempo, o segundo de espaço, o terceiro de identificação, o quarto, sensação de necessidade ou carência, e o quinto, conhecimento. O primeiro véu, tempo, é a ideia de que eu preciso passar por algum processo. O segundo, por exemplo, né, o processo aqui. Para eu amar, eu preciso deixar de ser raivoso. Então, eu preciso passar por um processo de diminuir a minha raiva. Para os antigos yogis, isso é um véu. Isso é um véu. Não tem nada que nos impeça de olhar para o lado nesse exato momento e dizer para quem quer que seja um eu te amo e isso ser uma verdade profunda. Não tem nada a não ser nós mesmos, tá? Não tem nada que limita a experiência do amor nesse exato momento. Não tem nada que limita a gente ser amoroso agora. Não precisa ser amanhã. Mas a gente está condicionado, e aí usando o termo dele, né? Está condicionado a achar que sim, que eu preciso de um processo. Maya, ou melhor, o tempo remete à ideia de evolução. E para os yogis isso não existe. A evolução nessa ideia de processo não funciona, não existe, tá? Então, esse é o primeiro. Depois, o segundo véu é o tempo. O tempo remete à circunstancialidade. Quando eu for para a Índia, aí sim eu vou encontrar um caminho espiritual. Quando eu me aposentar, aí eu vou pensar nessas coisas. Deixo meus filhos crescer, aí eu vou fazer tal coisa. Tá? Eu preciso de alguma circunstância para desenvolver alguma coisa. Né? Entende? E é claro que algumas circunstâncias que permeiam a nossa experiência prática do dia a dia são necessárias. É claro que alguns processos que permeiam o nosso dia a dia são necessários. Por exemplo, você não vai conseguir ler um texto qualquer se você não aprender a ler. Existe um processo de aprendizagem, tá? A evolução, nesse sentido, se aplica à materialidade concreta das coisas. Os processos existem para você desenvolver determinadas coisas no âmbito material, mas quando se fala de processos que a gente está aqui construindo como sendo, entre aspas, espirituais, isso não existe. Não existe também essa ideia da circunstancialidade. O terceiro véu é a sensação de identificação, que a gente já falou aqui, mesmo nesse React, quando a gente projeta uma sensação de existir em relação a um objeto, e quando a gente menos espera, a gente está, digamos assim, refém desse objeto e a gente perde a clareza do que somos de verdade e entramos num processo de dúvida e tal. O quarto, a sensação de necessidade / carência, são essas ideias emocionais que muitas vezes populam a nossa sensação de ser, que diz que a gente merece isso ou aquilo, seja em termos de mérito, como algo bom, ou de mérito de algo ruim, um castigo, tá? Eu tenho uma sensação de que eu preciso, sei lá, desenvolver um sofrimento porque eu só sacaneei alguém.
Isso não necessariamente é construído de maneira lúcida, mas pode ser um processo não lúcido se estabelecendo, atraindo a sensação de necessidade de que eu passe por uma experiência onde eu me sinta punido, por exemplo, tá? Precisa disso? Não, não precisa. Por isso que se diz que são véus que geram a ilusão. A gente vai sendo condicionado a experimentar a vida, a sensação de existência dessa forma. E o último véu é o conhecimento, que faz com que eu e vocês, ao observarmos determinadas experiências, achamos que compreendemos essa experiência, ou até mesmo podemos ter compreendido intelectualmente essa experiência, mas isso não nos dá a garantia de uma realização, de uma sabedoria em si. Então, muitas vezes, o conhecimento nos dá essa falsa sensação de entendimento. O entendimento, ele é intelectual, ele é raso, ou é mental, não é algo lá da alma. Não é do tal ser divino ou do eu real, tá? Então, falando de maneira simplista, é isso que esses que são os 5 véus que encobrem Maya. Eles são chamados de cancuchas, as coberturas. Maya não é ilusão, mas essas coberturas geram a ilusão. Beleza? Bora lá. Eu posso contar uma historinha aqui para vocês entenderem isso aqui. Vou contar uma historinha rápida. Tá. Em rápidas. Vou contar a saga da alma. Tá. A alma espiritual, ela naturalmente vive no mundo espiritual. E no mundo espiritual é um lugar perfeito. É um lugar onde ninguém consegue não estar em consciência de Deus. Você tem relacionamento com Deus direto. E você troca doçuras com Deus. E não existe dor, sofrimento, morte, nada desse tipo de coisa. O mal não existe no mundo espiritual. Acontece que, por algum motivo, a alma espiritual deseja provar aquilo que não tem no mundo espiritual. A alma espiritual ela possui 3 qualidades. Sat, Chit, Ananda. Ela é plena de eternidade. Sat, Chit, consciência, conhecimento, plena de todo conhecimento. E Ananda, plena de toda bem-aventurança, satisfação e prazer. Essas são as 3 características da alma espiritual. Porém, tem uma característica que é Chit. Chit quer dizer que ela é conhecedora de tudo. Só que tem um problema aí. O mundo espiritual é perfeito. O que não tem no mundo espiritual? Não tem as dores da carne. Exatamente. Que é o que... Não tem a ignorância. É. Não tem, sabe, nada disso. Para a alma ser perfeita, ela precisa conhecer tudo. Ela precisa conhecer, inclusive, isso. Sim. A dor, a inveja. Vamos lá. Eu não vou falar muito a respeito da história dele, porque isso é a propagação dos preceitos da tradição lá da consciência de Krishna, né, do movimento para a consciência de Krishna, que nós conhecemos como Hare Krishna. Mas é importante que a gente lembre que a palavra perfeito significa algo que já contém tudo, tá? Que tudo já foi feito, não precisa mais nada ser feito. Então, o conceito que remete à palavra perfeito, tá? Não precisa disso, tá? Não precisaria do mal ou de qualquer outra coisa, tá? Mas eu também, todos nós, a gente muitas vezes utiliza essa palavra em variados conceitos ou contextos, desculpas, e a gente muda esse conceito em si, e tá tudo bem. É só um adendo aqui. Sofrimento. Tudo isso aí. Então, surge um mundo material com esse propósito. E o mundo material, ele possui uma energia. Krishna fala, essa é a minha energia inferior. Essa energia inferior é Maya. E Maya, o que ela faz? Ela pega a alma, que é plena desses 3 atributos, e faz com que ela se esqueça desses atributos. Ela condiciona a alma. E você se torna uma alma condicionada. Então, aquela alma que é plena de tudo, quando ela entra no mundo material, a primeira coisa que ela vai perder é o Ananda, a felicidade, a satisfação perfeita, eterna, absoluta. Ela vai formar um corpo chamado Ananda Maya Kosha. E fica isola isso de você. Você já perdeu a Ananda. Esqueceu disso aí. A segunda coisa que você vai perder é o conhecimento total, perfeito. Aí forma um segundo corpo, Vijnana Maya Kosha. Se torna inacessível ao conhecimento da alma. A alma perdeu o conhecimento, ficou ignorante. Então, numa tacada assim, você forma 2 corpos ali, já ficou desventurado e burro. Né? Já perdeu as características. Ele vem zerado. E aí surge uma terceira camada, que é Manomaya Kosha. E Manomaya Kosha é muito interessante, porque nessa parte, que você já está ignorante, desventurado e burro, você não sabe nem mais quem é você. Sem identidade. Exatamente. Nada. Você se zerou. Passou, né? Como é que fala? A borracha em cima. Apagou tudo, né? Então... E aí o que acontece? Em Manomaya Kosha, né, tem aquilo que se chama o Antakarana, que é um complexo, que é onde surge a mente sutil.
A mente. A mente, isso já é isso que eu estou falando é tudo material, tá? Tirando o Anandamaya Kosha o Mano Maya Kosha para baixo é tudo material. Material sutil e material grosseiro. Lembra disso que eu falei. Então, essa é a mente sutil. E ela possui o chamado Antakarna, que tem 4 instâncias dentro dela. Manas, que é a mente cognitiva. Buddhi, que é aquilo que os filósofos chamam de razão, a inteligência. Toda vez que você vê um filósofo falando de razão, ele está falando de Buddhi. Então você tem Manas, Buddhi, Ahankara. Ahankara significa a fonte do eu, o ego falso. Você cria uma outra personalidade, porque você não sabe quem você é, alguma coisa você tem que dizer que é você. É o Ahankara, que surge no mundo material, Ahankara. Né? E tudo isso está imerso numa substância sutil chamada Chitta. Então você tem Manas, Buddhi, Ahankara, Chitta. Esses 4 elementos. Tá? Eu vou parar, porque senão vai ficar muito longo. E aí, tanto eu quanto você, a gente pode perder o fio da meada. Então vamos lá. Lembra que isso, da maneira como ele está falando, é utilizado para dar suporte a aquilo que os adeptos da tradição Hare Krishna chamam de Bhaktivedanta, né? É uma expressão de Vedanta, que é esse conhecimento mais esotérico, mas ainda atrelado a essa experiência que aqui a gente vem chamando de devoção, tá? Então ela difere daquilo que o Shankara colocava como o Advaita Vedanta, que não tem esse componente devocional como é apresentado hoje, né? E que fala que simplesmente só Brahman ou Brahman existe e para baixo dele tudo é ilusório, né? Inclusive essa conversa que a gente está tendo. Só Brahman existe, ou Brahman, tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito disso que ele falou, existe um texto chamado Uttara Gita, que é uma conversa posterior do Krishna com o Arjuna, né? Bem depois da Bhagavad Gita, tem a Uttara Gita, né? Que o Krishna fala algumas coisas nesse sentido aí. Então, vamos lá. O Anandamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, como ele colocou ali, parece que é algo até de certa forma ruim, né? Que se a gente olhar pelo prisma dele, de que a gente estava num aspecto de uhul, né? Tô aqui com Deusão, e agora, putz, né? Quis descobrir o que era a dor, quis vivenciar o que era a dor, né? E aí, então, ocorre um decaimento. Aí, beleza, a gente vai entender que Anandamaya Kosha e Vijnana, ou como muita gente chama, e tá tudo bem, Vijnanamaya Kosha, são decaimentos. Tá tudo bem. Eu, particularmente, não observo dessa forma, mas é uma forma de observar e tá tudo certo. Quando ele fala de Manomaya Kosha, lembra aqui, ó, tem Maya, mas Maya não porque é oriundo de Maya como ilusão. Maya, a palavra em si, pode ser traduzida como aquilo que é feito ou aquilo que se faz. Então, Manomaya Kosha a gente poderia traduzir como um envoltório, porque Kosha não necessariamente é corpo, tá? Mas um envoltório feito de mente. Mano, envoltório feito de mente. Tá? Então, do ponto de vista das tradições mais vedânticas, esses envoltórios são como envelopamentos que a gente vai criando naquilo que a gente entende ser a consciência ou Brahman, tudo bem? Então ele diz ali que Manomaya Kosha ele é constituído de 4 coisas, e a explicação dele está correta como os constituintes, né? Que é Buddhi. Buddhi normalmente ele tá correto, tá? Normalmente é traduzido mesmo como intelecto, no sentido daquilo que produz essa sensação ele chamou de racional, mas não seria bem esse racional não, tá? Seria aquela capacidade de trazer uma compreensão ou uma percepção mais profunda. Lembra que Buddhi não é uma palavra tão diferente de Buda. Buddhi é aquilo que ilumina. Buda é o iluminado, tá? Então esse Buddhi seria, digamos assim, uma contraparte, talvez aqui a minha não só visão, mas a minha experiência possa diferir da dele, né?
é que Budi é aquela contraparte que nos dá a lembrança recorrente da nossa real natureza. Fundamental, a lembrança fundamental, essencial do que de fato somos. Então, eu gosto de chamar de Budi de a luz da consciência, e consciência aqui como uma maneira de falar Brahman, o todo, o nome que vocês quiserem dar. Depois temos, como ele colocou, né, Ahankar, e Ahankar pode ser traduzido como a origem da sensação do eu. Mas Ahankar, nesse sentido, como a origem da sensação do eu, né? E aí ele tá certo, a gente não se reconhece, a gente vai precisar criar alguma identidade. E é isso que eu falo. Ahankar é aquele que se apropria das experiências. Ahankar é esse cara que tá dizendo para você agora que você tá sentado, tá dizendo para você que você tá olhando a tela do celular, da TV, do computador, ou que você tá só me escutando. Então, Ahankara é essa entidade interna, entre aspas, que se apodera das experiências. Então, ele te identifica com as experiências em si. Ahankara, do jeito que normalmente é colocado, é essa experiência associada ao ego, no sentido mais pejorativo. No entanto, para os yogis mesmo, e eu não sei qual é a abordagem dele, mas para os yogis, o ego não é bom ou ruim. O ego não tem essa conotação de bom ou ruim. O ego é visto como algo amoral. Como eu disse, a função dele é se apropriar. Uma forma de vocês entenderem esse ponto de vista dos yogis. Você está lá no metrô e tomou um pisão no pé, no vagão, às 6 da tarde, mais lotado possível. Você já estava lá todo como uma sardinha, vai e toma um pisão. O seu estado mental não vai ser de, não, tá tudo bem, somos todo um, né? Normalmente, você vai ficar impactado emocionalmente. Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva, você pode ficar os dois. Enfim, alguma coisa emocionalmente vai acontecer com você. Esse impacto emocional que foi mais contundente, ele vai ser de uma forma como um marco, como um sinal. E isso vai gerar uma espécie de lente, tá? O Ahankara, ele vai escutar esse sinal e vai fazer com que essa lente funcione. Então o Ahankara, ele vai escutar o sinal da sua, sei lá, raiva e vai poluir a sua percepção com a raiva, porque o Ahankara, ou o dito ego, como a gente está chamando aqui, ele vai achar que é a raiva que a gente quer. Então ele vai deixar a gente mais propenso a perceber situações que ampliam a sensação da raiva do que situações que desestimulam a percepção da raiva. Essa é a função dele. Ele não é bom ou ruim. Se você observar no mesmo metrô, sei lá, uma expressão carinhosa de uma criança com alguém, ou de um casal, se isso for contundente emocionalmente para ti, o Ahankara vai falar, é isso que o meu senhor quer. E vai colocar uma lente para que você tenha a tendência de fortalecer percepções emocionais semelhantes. Não necessariamente as mesmas, mas semelhantes. Então é isso que essa função da mente faz. Depois a gente tem uma chamada Manas. Manas é o racional e lógico. Manas sim é o racional e lógico. E Chitta, falando de uma forma bem rápida aqui, Chitta são, ou é, o tecido onde todas essas experiências vão emergir ou se desenvolver. São as memórias, tá? A mente só existe porque temos experiência. E ao mesmo tempo, as experiências só existem porque nós temos mente. Tá? E a mente, aqui eu estou falando dessas 4 funções. Isso é um mecanismo, né? O Mano Maya Kosha é um mecanismo dentro dessa visão yogi, é um mecanismo que está operando, que faz com que a gente entenda essa realidade ou pelo viés do falso eu ou pelo viés do eu real. Aí existe uma prática chamada Dhyana, ou como a gente chama aqui, meditação, em que a gente é apresentado a ferramentas para organizar essas 4 funções. Tá? E essencialmente isso é o núcleo do meu curso de meditação. Então, sem querer fazer jabá, mas fazendo, quem quiser acessa aí o link na descrição do vídeo, que tem... vai cair numa página que tem ali tudo para você, se quiser fazer o curso de meditação com essa abordagem. Beleza? Bora lá. E é aí que surge a mente e a personalidade, materiais.
E esse arranca não tem nada a ver com o eu verdadeiro, o espiritual, que possui aqueles 3 atributos. Ele é um reflexo pervertido desse aqui. Só que aquele lá é pleno de tudo. E esse aqui, nada. Vanitas. Sabe o que é vanitas? Em latim, vazio. É daí que vem a palavra vaidade. Vazio. É a fonte da vaidade. O vazio. É o falso ego. E como ele não tem nada, ele se espelha naquele que tem tudo, o que ele precisa ter para ficar igual ao outro, o verdadeiro? Só tudo. Por isso que o egoísta sempre quer mais. Porque ele acha que ele é o falso ego, mas o falso ego quer ter aquela plenitude. Então surge aí o Mano Maya Kosha. E aí surge Prana Maya Kosha, que é a energia sutil. Chakras, nadis, meridiana de acupuntura, aura. Tudo isso que os esotéricos gostam de falar muito, né, e tal. É Prana Maya Kosha. Que faz a ligação com os elementos grosseiros, que são os Mahabhutas. Pancha Mahabhuta. Entendeu? Que são os elementos grosseiros, né? Que é terra, fogo, ar. Terra, água, ar, fogo, éter. São 5 elementos, né? Então você forma esse corpo grosseiro, que eu estou olhando para o seu, você está olhando para o meu. Esse se chama Annamaya Kosha. Então o Pranamaya Kosha faz a ligação da mente sutil com o corpo grosseiro, ele fica no meio do caminho fazendo a ligação ali. Você está vendo? É um corpo que é o corpo, o segundo corpo menos grosseiro, é o menos grosseiro. Desculpa, o segundo corpo mais grosseiro. O primeiro é o de carne e osso. Então o que acontece? Então você tem aí toda essa... Aí eu falei que a alma saiu de lá, formou o falso ego e apareceu aqui. Ignorante, egoísta, porque ela sente uma plenitude, ela sente a necessidade de se preencher. Porque ela é um vanitas, ela é um vazio. É um vazio. Ela precisa... Então, quem que não tem, né? Uma pessoa normal, depois aí da infância, primeiras infâncias, ela por 5, 6 anos já começa. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde que eu vou? Quanto tempo estarei aqui? E pior, o que afinal de contas eu estou fazendo aqui? Você não sabe nada, cara. Nada disso daí. Então esse é o falso ego. Mas você tem um eu verdadeiro que possui as 3 qualidades. Então todo o processo de yoga é fazer o caminho contrário. É voltar. Exatamente. Você aflorar a tua alma que está dentro de você, que não é esse falso ego, que é o verdadeiro eu, que possui essas 3 qualidades. E aí você pergunta, mas Mahesh, isso tem a ver com a felicidade? Totalmente. E o que é a felicidade, Mahesh? É tomar um sorvete, sair com a namorada, passar momentos felizes, assim, de alegria, de alta intensidade? Não. É Na visão védica, não. Na visão, isso daí, tem filósofo que fala isso. Tem filósofos ocidentais, materialistas, ou ateus até, dizem isso. Felicidade é aquele momentinho que você passa lá, toma um sorvete, vendo um filme, abraça o filho, né, e transa, e come uma pizza, e faz não sei o que lá. Mas não é isso. Porque esses prazeres, eles são frustrantes. Ninguém quer ter prazer agora e não ter prazer daqui a pouco. Nós queremos prazer infinito, absoluto, sempre, inesgotavelmente. Só que você vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos dar um exemplo simples aí. Água. Estou com sede, estou falando aqui, estou perdendo, estou evaporando pela pele, pela fala. Vai secando a boca. Né? Eu tive falta de líquido. Aí na falta surge o desejo. E no desejo, quando eu satisfaço o desejo, é o prazer. Uhum. Está vendo? Só que era falta de água, né? Aí eu reponho a água. Bora lá. Eu só fiz a pausa aqui para alertar que isso faz parte de uma narrativa mais religiosa, ancorada aí nos pontos de vista dessa tradição chamada de Movimento para a Consciência de Krishna, que a gente conhece como Hare Krishna. É coerente, tem lá o seu valor, tá? Mas não necessariamente é isso que nos textos, né? Não é uma unanimidade, é isso que eu quero dizer. Você pode encontrar escrituras e textos que vão apoiar essa visão, mas existe dentro da tradição outras visões e outros textos, tá? Bom, vamos lá. Eu continuo tendo prazer com a água depois que eu repus? Não. Já tá bom. Não, bebe mais água aí, não é gostoso? Bebe aí. Não, mas já não é mais gostoso. Mas não era agora? Pouco, era, porque estava em falta, agora não está mais. Então esse é o tipo de... O prazer não necessariamente traz a sensação de gosto, tá? A relação de você... O que eu quero dizer, na relação de você buscar saciar um desejo, não necessariamente eclode num prazer. É isso que eu quero deixar claro. Mas para fazer com que a narrativa dele seja assertiva, ele colocou que na medida em que você vai satisfazer um desejo, surge o prazer. E isso não é uma verdade, tá? Absoluta. É uma possibilidade, mas não necessariamente uma verdade. Pode surgir o que nós chamamos de desgosto, tá? Então, é só para deixar claro a vocês que, assim, respeitamos, no meu caso aqui eu respeito o que ele está falando, mas eu sei que é uma visão limitada por um viés que busca
fechar com uma tradição espiritual, assim, tá? E tá tudo bem, não é algo errado. Eu só estou dizendo que existe outra forma de interpretar os mesmos textos que ele está usando como base aí para construir a ideia dele. Prazer é erótico. Erótico não quer dizer sexual. Erótico vem do conceito platônico de amor. O amor na falta. Tem um livro que foi escrito por Platão, que é como é que chama? Quando a pessoa senta para comer tudo junto, agora esqueci o nome. Uma ceia? Não. Nossa, tá na ponta da língua. Senta pra comer tudo junto? Uma comunhão? Não. Um churrasco? Banquete. Um banquete. O banquete. O banquete de Platão. Né? E aí ele define o que é o amor. É o banquete. No banquete ele fala, amor é desejo. E desejo o que é? A falta. E a palavra amor não existia, ele usava a palavra eros para definir esse tipo de amor, esse tipo de prazer. Que é o prazer na falta. Só que você acabou de beber, aí te frustra, porque você continua tendo necessidade de prazer, de satisfação infinita, e isso aqui não te deu. Aí você vai, então eu vou comer alguma coisa. Então eu vou passear com a namorada. Só que sempre o mesmo problema. Nada satisfaz. Você tem uma fome incrível de algo absoluto. Só que eu tenho uma péssima notícia para dar para todos. No mundo material não existe nada infinito. Tudo é finito. Sim, mas Mahesh, o universo não é infinito. Vá conversar com um astrônomo. Ele vai dizer que o nosso universo está expandindo. Se ele está expandindo, significa que no passado ele era cada vez menor, mais limitado. Ele tem um limite, ele não é infinito. Isso no macro. Sem querer polemizar aqui, mas talvez já polemizando, a própria figura do Krishna era uma figura, ou é uma figura, que representa esse viés da opulência e da experiência material de uma forma prazerosa, tá? Então, entenda que muitas vezes isso não é só no hinduísmo, isso não é só neste movimento, né, de consciência para Krishna, você vai encontrar isso dentro dos seguidores da Vedanta não dualista. A gente acaba interpretando o texto, manipulando as coisas para que o nosso ponto seja validado. Tá? De uma certa forma, é como se a gente estivesse fazendo cherry picking. Né? A gente pega aquilo que é conveniente para fazer o nosso ponto valer. Tá? Então, só um ponto aqui para a gente ficar com um senso crítico mais aflorado. No microcosmo você vai ver aí a realidade quântica. O que é quanta? Pacotinho. Nada flui. Vai por quantas. É tudo limitado. No mundo material, tudo é limitado. Então você possui uma fome que não é desse mundo, é de algo que não está nesse mundo. Você projeta aqui, você busca aqui, mas vai se frustrar. Então o que acontece? O processo de yoga é justamente para trazer a felicidade verdadeira. É aquela que uma vez satisfeita, esses prazerzinhos perdem o sentido, rapaz. E muitas pessoas que fazem yoga talvez começam a sentir isso e não sabem nem explicar. Exatamente. Porque elas falam, me faz tão bem, né? Eu vi muito, eu já fiz um pouquinho de yoga, você já fez? Então o que acontece? Os processos de yoga visam florescer a alma que está adormecida e condicionada por Maya. E na exata medida em que esses véus vão se afrouxando, se esgarçando e se rasgando, a alma vai brilhando. E qual que são as características da alma? Satchitananda. Você sente que você é eterno. Você não vai morrer jamais. Você sente que você tem uma relação com Deus eterna. E automaticamente você começa a trocar essa doçura, surge o prazer infinito. Nossa, cara. Uma migalha disso daí vale por tudo que você já experimentou de cafezinho, de namorada, de sexo, não sei o que lá. Qualquer droga. Tá. Isso aqui que ele está trazendo tem referência numa das Upanishads, que eu não me lembro agora qual o nome, mas o texto é assim, a felicidade de uma pessoa que, sei lá, tomou um copo de leite não é nada perto da felicidade daquele que é conhecedor de Brahman. A felicidade do cara que tem uma vaca, né, que produz o leite, não é nada perto da felicidade do conhecedor de Brahman. E aí ele vai escalonando até dizer que nada supera a felicidade experimentada por um conhecedor de Brahman. Então é daí que vem a referência da fala dele. Sua vida muda, cara. O cara que experimenta isso, a vida muda. Não tem como. Entende? É algo profundamente tocante. E os mantras são importantes nisso. Por isso nós precisamos cantar um pouquinho. Cantar. Pois é, pessoal. Deixa eu... Você comentou que você tinha um relato pessoal. Entrou um outro vídeo aqui, deixa eu voltar a tela grande aqui. Então esse foi o vídeo reagindo o professor Mahesh no Paranormal Experience. Eu acho que foi meio que um clickbait, não sei. Deixa eu só
confirmar aqui, pessoal, mas eu acho que foi um clickbait. Deixa eu ver o título. Não, não é isso. Cadê você? O poder dos mantras Hare Krishna. E no final não se falou de mantras, né? Foi um clickbait, pessoal. A gente caiu no clickbait, foi isso? Me digam aí. Eu acho que foi um clickbait, né? O título chamava O Poder dos Mantras Hare Krishna e a gente não falou de mantra. Tá bom. Falamos de bastante coisas, falamos de conceitos importantes dentro da tradição indiana, de maneira geral, né, que muitas vezes é associada só como uma tradição védica, mas a tradição espiritual indiana transcende os Vedas, apesar dos Vedas serem muito importantes e terem conhecimento espiritual profundo ali também, tá? Eu agradeço muito, muito a vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, lembre-se de me seguir lá no YouTube ou no Instagram e mandem por lá suas sugestões. Ou então aqui no YouTube mesmo, nos comentários, vocês podem colocar aí as suas sugestões, tá bom? E ó, deixa o like, né? Vocês viram que não é fácil fazer esses reacts, né? Tem bastante conteúdo compartilhado. Deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Metade das pessoas que passeiam pelo vídeo não são inscritos. Tá? E para você que é inscrito, se quiser, tem a possibilidade de você ajudar financeiramente o meu trabalho, se tornando membro aqui no próprio YouTube, assistindo os outros vídeos, né? Ou, se você quiser, você pode se tornar um apoiador, e eu agradeço demais as pessoas que são membros, que são apoiadores, através do Apoia-se, né? Tem o link na descrição, tá joia? E para quem não quiser apoiar ou não puder apoiar financeiramente, tem aí o seu like, seu engajamento, compartilha, faz a propaganda, ajuda o canal a crescer. E se o conteúdo foi válido para você, é claro. Então, obrigado e até a próxima.